Ok, pessoal. Então agora a gente vai usar o teorema do confronto para resolver esse limite, tá? Então eu chamei de g de x a nossa função, tá? Que é dado justamente do limite, né? Então vamos só dar uma lembrada aqui. O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa do teorema do confronto. A gente precisa encontrar duas funções f1 e f2 definidas em algum subconjunto da reta, tá? Tais que essas duas funções têm o mesmo limite e que a g esteja limitada por baixo por f1 e por cima por f2 para todo x nesse domínio, né, nesse subconjunto, tá? E isso vai nos garantir, pelo teorema do confronto, que o limite de g de x quando x vai para infinito é igual a L, tá bom? Então, vamos pensar em quais seriam essas nossas funções f1 e f2 candidatas, tá? Para calcularmos o limite. Lembrando que a f1 seria a que vai por cima e a f2 que vai por baixo, né? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou me lembrar das nossas aulas de trigonometria, né? E perceber que a função cosseno ela está sempre limitada por menos 1 e por 1, né? Então vamos começar lembrando isso, né? Que toda função cosseno de x, né? Ela é sempre maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1, tá? Isso vai nos dar muita vontade de dizer o seguinte, então vamos tentar chamar de f2 a nossa função com o x igual a menos 1, né? Lembrando, a f2 é que vai por cima ou por baixo? Vamos ver. A f2 é que vai por baixo, exatamente. Então, a f2 vai ser quando eu vou substituir, em vez de cosseno de x, vou substituir por menos 1, e a f1 vai ser a função que eu vou obter substituindo o cosseno por 1. Né? Então, vamos reparar que isso vai dar certo. Né? Então, o que a gente vai primeiro perceber? Né? Como a gente tem que o cosseno está limitado entre menos 1 e 1, a gente vai perceber que essa fração x ao cubo vezes o cosseno de x sobre 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos 10 vai ser menor ou igual que x ao cubo sobre 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos 10 e menor ou igual do que menos x ao cubo sobre esse mesmo denominador, 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos 10. Tá? O único detalhe é que a gente precisa que esse denominador, né, todas essas expressões aqui, sejam positivas para a gente afirmar isso com certeza. Né? Isso é verdade. Né? Para um x suficientemente grande, esse denominador é positivo e, portanto, a gente pode dizer que isso aqui é verdade para x positivo suficientemente grande. Tá? Então, a gente já encontrou essas nossas duas candidatas, que seriam a f1 de x, tá? E a f2 de x. E a gente já percebeu que, para um x suficientemente grande, o nosso item 2 do teorema do confronto é verdadeiro, né? Seria essa desigualdade aqui. Então, eu vou até botar um número 2 aqui. Comecei com 2, né? Não tem problema, mas isso aqui a gente já garantiu definindo f1 e f2 dessa forma. Né? Então, o que a gente falta ver agora é o item 1, né? Ou seja, provar que a f1 e a f2 convergem para o mesmo limite. Tá? Então, agora a gente tem que fazer escrever aqui o item 1 e eu vou pegar a f2, ou melhor, a f1, e vou calcular o limite dela quando x vai para infinito. Tá, pessoal? Então, o limite
quando x vai para infinito de f2 de x é igual a, vamos reescrever aqui, e vamos fazer aquele artifício de colocar o x ao cubo no denominador desse denominador aqui, né? Então isso vai ficar 1 sobre x ao cubo, né? Isso é muito útil para a gente resolver esses tipos de limites polinomiais, né? 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos 10. Tá certo? E isso é igual ao limite, quando x vai para infinito, de 1 sobre 3x mais 2 sobre x menos 10 sobre x ao cubo. Certinho? Fiz só a distributiva aqui. Beleza. E agora, não é muito complicado. Por quê? Qual é o limite dessa expressão? Bom, quando x vai para infinito, 3x está indo para infinito, certo? 2 sobre x, quando x vai para infinito, está indo para zero. E a mesma coisa para o 10 sobre x ao cubo, que está indo para zero também. Então, o denominador dessa fração está indo para infinito. Logo, 1 sobre esse termo está indo para zero, certo? Então, vê se você entendeu direitinho aí o que eu fiz, tá? E a mesma coisa, exatamente o mesmo raciocínio, vai valer para f1 de x. Então, da mesma forma, o limite da função 1 de x, que é exatamente dada por essa expressão apenas com o sinal trocado no numerador, também vai para zero. Então, com isso, a gente verificou o item 1, né, de que as duas funções vão para o mesmo valor, né, que é zero. Então, somando-se, né, o item 1 e o item 2, a gente tem todas as hipóteses que a gente precisa para poder concluir o que o teorema do confronto diz, que é que o limite da g, quando x vai para infinito, é igual a L. Então, a gente pode terminar a nossa solução dizendo, portanto, o limite, quando x vai para infinito, da g de x é igual a zero. Tá? E isso resolve o nosso problema. Ok, pessoal? Então, muito poderosa esse teorema do confronto, tá bom? Você vai sempre utilizar ele quando você conseguir construir essas duas funções f1 e f2 que vão para o mesmo limite e que, tais que a função g de interesse está limitada por essas duas funções f1 e f2, tá ok? É isso aí, um abraço.